E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, com a minha amiga Ana. Amiga? Mais que Mais que amiga. amigos, friends. Com a minha amiga Lídia Oi! e com o nosso magnífico Padre Samuel. Olha só que alegria. Santíssimo, Esse sacrosanto. a gente tinha que falar assim, ó. Com a minha amiga Ana Emília, a gente... Uhul! Vai lá, Ana! E aí, tá no clima do programa, né? No último programa, nós perguntamos se você reparou que o mundo estava cor-de-rosa. Essa semana, você reparou que o mundo estava verde e amarelo? Não, tava triste mesmo. Não estava, porque ninguém decorou as casas pra Copa Feminina. Uma injustiça isso, não? É, de fato. Mas foi uma quebra de expectativa, né? Acho que imaginávamos, apostou-se bastante, não que elas tivessem responsabilidade com ter feito uma coisa ou outra, né? Mas o brasileiro tem uma relação afetiva com o futebol, né? Acho que houve muito investimento, muita projeção. E aí, quando a expectativa é demais, né? A filha da expectativa é a decepção, né? É, frustração, né? É a frustração. Mas do qual? Você tem que apresentar o tema, não tem, não? Já foi apresentado. Ele fez uma alusão, né? Ah, tá. Introduz o tema. Falou o tema certinho, pô. Essas mulheres vão mandar no mundo. Mas hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo Feminina, conforme nós falamos no começo do programa. Ou deveria ter falado? Mas Pô, agora deveria ter está falado. mais explícito. As casas, as ruas, os bares, os restaurantes não foram decorados em verde e amarelo. É isso que eu ia falar. É porque tá tão assim, xoxo Eu queria dar a dois Copa do conselhos. Mundo Se você feminina. tentar continuar discutindo com uma mulher e quando ela te fizer uma pergunta falada assim desse jeito devagar, você não vai casar, não. Aqui, mas é porque você tem que pensar que quando... Se tivesse falado lá na Copa Dos homens. dos homens, Uhum. o mundo Quer um tava conselho verde de e quem não é amarelo. Que na casado? verdade- Quer Você tem razão, Lídia. Não, é porque desse E na você sabia que verdade, tava a Copa dos acontecendo Homens, a gente não fala nem Copa dos Homens, a gente só fala. Copa do simplesmente Mundo, fala né? Copa do Mundo. É. Agora, A quando Copa é da do mulher, Mundo. Copa do Mundo Feminina, Tem, né? Inclusive, por exemplo, não teve nada enfeitado. Você vestiu roupa do Brasil? Você comprou a camisa Mas do eu Brasil? vi o pessoal Não. mais mobilizado. Eu senti isso. Não sei a impressão de vocês. Vocês não sentiram, não? Sim, eu vi que até, por exemplo, algumas empresas, elas... Apesar de não dispensar os funcionários, Uhum. ela deu uma opção de assistir os jogos e compensarem depois. Já é um começo. Eu Já é um nunca tinha começo. visto É. isso antes. Mas é um começo Não. muito singelo. Sim. Se a gente for ver bem a movimentação que é feita na Copa do Mundo... eu acho que isso deu foi normal, azar. perdão. Na Copa do Mundo dos homens, é uma mobilização muito maior. Você vê que o comércio, Para! ele se prepara meses antes para receber essa demanda. Sim. Com bandeirinha, com o que é vuvuzela. Não, E o que é esse gesto? Com a... Corta isso, Daniel. Corta não! Está audiência e engajamento. Mas de qualquer jeito... É o só aumentar a comércio- classificação do programa. O comércio se mobiliza para Sim. receber. E não houve essa mobilização pro... E o que você acha que isso quer dizer? O que você acha que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Você, não, peraí, você assistiu algum jogo, Davi? Não assisti. O quê? era- Você da esquerda. Gente, Não, mas vamos Gente. perguntar. Você Por assistiu preguiça. algum jogo da Copa Mas só que masculina? assim, gente, eu vou falar por mim, né? Primeiro Gente. que eu já acordo cedo todo dia. Então, o dia que eu pude não acordar cedo, eu não acordei cedo. É que é 6 da manhã. E segundo que eu não sou tão fã, assim, de futebol. Independente de Masculino, gênero, feminino. não sou. Não quer dizer que eu não tenha time. Eu tenho meu time. Quando a seleção joga, né? Eu torço, mas... Você na seleção? Quando a pessoa não Só que a sabe... seleção masculina. Oh, entende? Davi, ó. A da Quando- seleção feminina, eu fiquei sabendo que haveria jogo quando foi decretado que a gente não ia trabalhar no dia. No dia não, e mesmo assim nem ia Você ser no pensou dia. nem é feriado, né? Aí acabou que ficou meio... Mas esses Destruído, esportes né? são domínio... Por favor. São domínio masculino, é? Sobretudo predominante. futebol. É. Historicamente, né? A gente tem um histórico de que o esporte é uma coisa para homens. As mulheres não praticavam esporte. Se a gente for ver bem, mulher no esporte não tem nem 150 anos, talvez. O esporte da mulher, ela lavar vasilha, né? É, exatamente. E fazer filhos, né? Procriar. Inclusive no Brasil... Descalça Fazer os e grávida, jogadores? né? Exatamente. Inclusive, esse era o slogan. Ah, você tem piadas péssimas aqui. Quando eu faço uma piada pesada pra se escandalizar. Ah, para. Tão vergonha nessa cara. Mas a gente tem que ver que o histórico da mulher no esporte É muito... curto. É recente. Apesar que o futebol também não tem um histórico assim tão grande. Se a gente for ver bem,
do início do século Ó, passado, mas né? 40 anos isso, isso, inclusive, tem 40 anos, mas eu ia ressaltar isso, sabe? Essa Copa, por mais singela que ela esteja sendo, né? Porque ainda tá acontecendo, a gente só não tá disputando mais. Eu vi muita diferença do que foi para a última, por exemplo, sabe? A questão da visibilidade mesmo que as mulheres ganharam ali, em certo sentido. Por exemplo, hoje, no final, né, dos jogos, elas falam de uma mínima estrutura que hoje ela já tem para jogar. O que há 4 anos atrás não tinha. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, o futebol masculino tem vários patrocinadores, a gente mesmo que acompanha de fato mais o masculino, hoje a gente vê uma diferença entre há uns anos atrás para o que é hoje. Até porque o masculino já tá assim... Desculpa. Né? É um produto. Não tô te interrompendo, só tô acrescentando. Já tá consolidado. E é um produto. Sim. Enquanto que o da mulher ainda já tá, né, ainda em processo de E eu consolidação. acho que né? tem tudo a ver com isso. Se nós observarmos, por exemplo, o movimento que foi feito no vôlei no Brasil, quando você tem aí um banco que eu não vou dizer, porque não me paga, eu não vou falar, que apoia o vôlei no Brasil aí a partir da década de 70, 80, acho que sobretudo, isso revolucionou, né? Hoje em dia muita gente no Brasil vê jogo de vôlei, por aí vai. Tem outros também, times menores, né, que patrocinam também jogos de vôlei por aí, não é? Tá Não vou... América. né? Mas então, quer dizer, acho que é um início, né? Sim, é um início. Começa pela... Agora, também tem uma polêmica nessa perspectiva, que alguns disseram por aí, ouvi dizer, né? Um primo meu, que e talvez isso tenha atrapalhado. Porque quando você começa a dar uma certa visibilidade, aí a jogadora se torna uma marca, antes propriamente ter um desenvolvimento técnico de toda a seleção, pode atrapalhar, né? Porque aí infla a expectativa. Você E aí marca, o foto, futebol patrocínio. não é aquilo que porque que é talvez esperado, pode né? estar atrapalhando, não por culpa das meninas, tá? Porque elas foram e são muito guerreiras, sobretudo vendo o último vídeo da Marta, né? 38 anos, e quer dizer, uma mulher que revolucionou nossa visão sobre o futebol. Mas o que eu tô dizendo que é problemático? Eles podem ter um problema ainda maior que a seleção masculina. Porque a seleção masculina começou com uma empolgação e com bons jogadores, e aí depois os patrocínios atrapalharam. Que aí hoje em dia, quem coloca o jogador dentro do campo é o... Como é que chama o nome do cara? É o... Staff. Cartola. O empresário, Cartola. exatamente, o Cartola. Então, pode ser que agora o feminino já tenha pulado essa etapa, né? Então você coloca aquelas meninas que ficam bacaninhas ali pro Instagram, aquela coisa toda, e a técnica. Então, eu acredito que não se perde tanto, porque a gente já tem uma certa técnica, né? Nossa, o time é nosso, a seleção é a nossa. nossa seleção. E essa técnica foi conquistada com muito pouco. Sem estrutura, sem Entendi. patrocínio, Exatamente. sem médico. Só na força, né? Foi na força, Vai, sabe? raça. É mais... eu diria, inclusive, que é menos técnica e mais garra. Exatamente. É tipo o Atlético, assim. Que, na verdade... É brincadeira, né? Esse programa, a gente tinha respeito pros padres antigamente, sabia? Agora virou bagunça. A pessoa Mas vem eu aqui no diria- meu programa, na minha casa me insulta. Mete o pé na porta. Mas se a gente for sofá, parar pra né? pensar, eu acho que isso é uma característica da mulher, né? Sim. Por Insultar as exemplo, pessoas? Também. Você Também. Mas eu digo assim, você não ter a técnica, mas ter a garra. Sim. Você vê Joana Dark. Joana Dark foi... Não fala de santo que a igreja queimou, não fala de Santa Teresa d'Ávila. Você cita logo Joana Dark, cara. Vocês querem acabar com esse programa? Fala que vocês não querem um padre aqui, que agora é um programa pra pastor. A Joana Dark realmente é uma coisa que é sensível, né? Muito. Mas Joana Dark foi... Eu não matei Joana Dark. Já dizia Raul Seixas. Foi uma mulher que liderou a França, mas infelizmente foi abandonada Sim. pelos seus conterrâneos e queimada pela igreja, né, acusada de Com bruxaria, isso- mas foi canonizada. Isso é que importa. A gente- Teve uma reparação. Teve uma reparação Importa histórica. os meios, importa Agora- os fins, né? Exatamente. Teve uma exatamente. reparação histórica aí. Mas dizer que já sem a estrutura já tinha essa garra, agora se a gente souber consolidar as duas coisas, cara, só deslanche, sabe? Voa. Voa. Agora falando um pouco que a Aninha sobre quer falar. Pode falar. Eu ia falar que isso que Lídia falou, acho que é até um ponto por ser o futebol feminino mesmo, porque depende muito dessa garra. Elas têm que mostrar que elas, pelo menos é algo que
acho que é um pouco perceptível, assim, por todo mundo. A gente tem sempre que provar que a gente tem garra, a gente consegue fazer, que a gente joga bem, que não é só Sempre rostinho provar bonito. alguma coisa. Provando alguma coisa, sabe? Então, não basta um rostinho bonito, mas a gente tem que jogar bem, elas têm que ter técnica, tem que fazer tudo bem. Ai, porque todo mundo tava ouvindo falar, elas tinham que ganhar, sabe? Sim. E não é assim, sabe? Porque elas ganharam uma mínima estrutura, elas tinham que ganhar, porque agora tá melhor que era antes. obrigação. É. E não é assim que funciona, Mas, sabe? mas é aí um é bom processo. separar, né? Porque se fosse olhar a estrutura, é pro Brasil ter 22 Nossa, Copas, né? Exatamente. Que sempre O teve masculino, estrutura. né? Masculino, O sim. masculino, sim. Mas o que ela tá falando Mas é porque é uma justamente coisa isso. que não é cobrada do masculino do jeito que é cobrada do Pro feminino. Não, eu acho que é também, né? Não, os homens também são. não Então agora Pergunta tá sendo se mais o Você acha que masculino é mais- perdeu agora algum sim. patrocínio por ter perdido. Ah, elas perderam o patrocínio? Então, corre o risco, não perder. Ah, entendi. entendeu? Você tá dizendo Mas que é pode nesse ser natural. sentido, Ah, pode ser entendi. natural. Entendi. Você tá falando, Mas quando é- você olha no conjunto, nós Você somos olha muito no mais conjunto. lenientes ou até coniventes com o fracasso masculino e Do que continuamos Mas com aí- seleção e o feminino. O primeiro diz, tá vendo? Investindo dinheiro aí. Começou a comprar estádio, não ganhou nada, volta tudo E, aqui. e eu não tô falando Isso é um que spoiler do Atlético, aconteceu. tá? É. Vai ganhar estágio e não vai ganhar nada. Foi embora, Spoilers. foi embora. Mas eu tô querendo dizer é que, na realidade, o masculino ele não precisa implorar ali por patrocínio. Entendi. E o feminino, a todo tempo, ele tá lutando na garra pra ter o mínimo. Entendi. Faz sentido. Até mesmo a visibilidade. Tipo assim, a visibilidade... A Copa do Mundo. Associa-se que ela é masculina. Sim. E aí a gente precisa colocar É. esse feminino no final pra mostrar que... Agora isso, Vai isso, lutar 2 vezes pra ganhar metade, né? agora isso é um Pra ganhar ponto metade. assim, exclusivamente brasileiro, eu acredito. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a seleção americana ela tem vários títulos. A seleção masculina não tem nenhum. Talvez Mas- seja esse o motivo, quer dizer, já que pra eles o futebol é o futebol americano, aquela coisa lá, deixa aí pras meninas que elas... pode ser. Ah, tá bom. Inclusive, porque o futebol americano é aquele que exige força também, Sim. corporal, então... Eles não ligam muito pro futebol É, mesmo. talvez. Isso, né? tanto é que o futebol é esse, né? É. O futebol pra É nós é o soccer. soccer, né? É verdade. É, a coisinha... Davi também é cultura. É, né? Não é aquela só veneno, coisinha não, ali. ele é cultura. O homem tá agora mordido, nós hein? melhoramos o Ministério da Cultura, é muito importante. Recriamos, na verdade, Ah. porque tinha sido acabado, né? Ele foi encerrado. Foi fundado o novo Ministério nos, da nos Cultura. tempos, os 4 anos de trevas que nós tivemos, ele foi... Eu ia falar mal de uma lei dessas aí, mas a igreja ganha dinheiro com ela também, então me abstenho. Vida longa ao Ministério da Cultura. Agora, essa Copa, igual a Lídia Isso falou, corta também. Que corta o quê? Isso aqui é o programa da família brasileira, no fim de ano, jogando cadeira pra cima. É normal Isso dessa aqui é o vez. dia 1º de dezembro, Da ninguém família se ama Ristoffen. mais, essa cunhada não vai embora. Isso aqui é o programa da família. Não, isso aqui é um programa de que todo mundo quer dar palpite, mas não sabe de onde dá dando palpite. A gente não todo sabe mundo de tira nada. os argumentos do sovaco. tá tudo certo. Exatamente. Agora vamos deixar, por favor. O lugar de fala dele. não, eu ia dizer que a Lídia falou sobre que essa Copa teve mais visibilidade. De fato, o pessoal lá da Casa TV, por exemplo, eles chamaram a Fernanda Gentil, que assim, é super reconhecida no meio do esporte feminino, pra poder comentar, pra poder fazer as reportagens. E um ponto, assim, eles passaram vários jogos, tanto da seleção quanto de outras seleções. Um ponto crítico que a gente viu é que eles tiveram que fechar aqueles comentários ao vivo no YouTube por ataques à Às seleção. mulheres, Tá falando sério? E Sim. quais eram? Muitos ataques. Olha só, não sabia Inclusive, disso. até Era tipo hoje, assim, bem pessoais, feito. Perderam, tinham que perder mesmo. Agora, Eu vi alguns Menina colocando horrível. a Jamaica, dizendo assim, né, parabéns, Jamaica. Você Brilhou. pega que mulher tem... eu vi isso na internet, inclusive, É. não comentário, memes. Mas foi muito Coitado dos ofensivo memes. os Tipo comentários. assim, aí, agora que perdeu, vocês já podem voltar a lavar a louça. Isso é muito Esse tipo sério, de- na é verdade, ruim, né? né? Esse tipo de comentário. Então, realmente, eu ouvi isso. Mas eu ia dizer, tiveram que nessa fechar os questão de comentários. visibilidade, cara, pra mim foi sensacional quando a empresa em que eu trabalho soltou o comunicado de que a gente estava dispensado para trabalhar pro trabalho até 10 horas da manhã no dia do jogo, sabe? Eu falei assim, gente, quando que isso ia acontecer, sabe? Só um E eu adendo. achei isso sensacional. Então, Romulo, é importante também, né, os pais, certo? Celebrar isso depois dos jogos, né? Mas eu achei Depois, isso no próximo programa, vamos sensacional. falar sobre o futebol dos padres. O saco do Série futebol. B O dos saco do padres. futebol. Mas eu diria que, assim, isso não existia, a gente não ouvia falar. E aí, hoje, que é dispensado, sabe? Pra mim, foi um ápice. Eu cheguei em casa feliz e saltitante, correndo e falando, amanhã eu vou ver o jogo da Copa. Por quê? É difícil isso acontecer.
E aí, quando existe pelo menos uma abertura, nem que seja pequena, nem que seja pra mascarar algo, existe, sabe? E aí já é um começo pra algo. Já é um né? começo pra algo. Mas vocês, Ana e Lídia, vocês acompanharam, vocês viram algum jogo? Eu assisti os jogos, assim. Não assisti os dois, né? Primeiros eu assisti apenas um, mas... É diferente, assim, pra gente assistir, ter essa oportunidade mesmo. A empresa que eu trabalho também dispensou, né? Apesar do jogo ser muito cedo, eu acordei pra assistir o jogo. A gente fica feliz. E é diferente, assim, é bom ver um jogo feminino. A gente lembra, talvez, quando a gente era criança e brincava, gostava de brincar, e talvez era diferente pras pessoas a gente gostar de jogar bola, não gostar de brincar de boneca e fazer coisas diferentes. E é legal ver que, olha, talvez as crianças hoje em dia tenham a oportunidade de ver elas na televisão. E assistir, falar, cara, que legal, também posso fazer Posso isso. trazer um dado? Inclusive, Pode falar. é um ponto em que não existem muitas mulheres jogadoras ou jogadoras E a Marta boas, falou isso, né? porque não é incentivado. Então, uma menina, criança, ela não tem o sonho de todo menino, porque todo menino que tem uma certa idade, ele tem o sonho de ser um jogador E de tem um futebol. incentivo para isso. Tem um incentivo para isso, tem as escolinhas de futebol, tem isso, tem aquilo. Mas pro feminino não, sabe? E aí ter essa visibilidade e a criança se identificar e falar, pô, eu gosto de bola, quero jogar futebol. Isso é... Mas é porque Agora- são campos que sempre ficaram separados, né? O campo do masculino e o campo do feminino. Hoje em dia a gente tá vendo que esses campos estão se encontrando, mulheres ocupando os espaços que antes eram predominantemente masculinos. Então a gente tem essa separação no sentido assim, Agora- não, a bola é do homem. Eu queria só Né? trazer um adendo a bola- né, nessa perspectiva. Estudando comunicação agora é um dos temas que nós trabalhamos lá, fazendo análise de marca. Não sei se vocês têm acesso a este dado, mas atualmente, entre essa geração agora alfa ou a geração Z, já começa um pouco também, a gente tem a maior parte do público feminino, das meninas, estão interessadas em esporte radical. Tipo surf, ou o caso mesmo do futebol e coisa do tipo. O skate. E skate, a boa. E os meninos estão mais ligados a questões estéticas, cosméticos e por aí vai. Então eu acho que a próxima geração já vira. Já então vira. hoje você quer vender um produto para essa geração Z e alfa, menino, tem que ser uma coisa mais estética, alguma coisa nessa perspectiva. E menina, coisa de aventura, skate, isso é Quer até dizer, interessante. essa geração tá se redescobrindo, né? É muito interessante. Nesse lugar, né? Quer dizer, o menino tá se dando o direito de caprichar no cabelo e por aí vai. E a menina de ousar, né? Esportes radicais. Porque eu até diria que em muitos casos, as meninas são também, ou até às vezes mais corajosas que os meninos, né? Pra fazer determinadas coisas. Tem gente que fala que ser pai de menina... É mais, não que eu tenha filha, tá? Deixar isso claro. É mais fácil. Tem vários filhos, padre. A família Somos dos todos devolve. nós. Oh, amo meus filhos. Mas quer dizer que falam isso, né? Brincadeiras à parte, que às vezes a menina é ainda mais ousada, né? Mais radical ali, mais corajosa, né? Mais Então corajosa. é possível, né? Agora, um ponto, por exemplo, que a Marta, no final da Copa, que ela... Da participação brasileira, na verdade, né? Ela falou, por exemplo, que ela fica muito feliz dela ser o exemplo de uma geração de meninas, que ela não Perfeito. teve esse exemplo. Porque os jogos não eram transmitidos, ela não sabia quem jogava, por exemplo. Então a Marta, a Formiga, a Cristiane, assim, elas estão chegando nos 40, algumas já passaram. Vamos falar da Tamires, que é a nossa É conterrânea. isso. Não, e chegar nesse ponto, falar assim, que, por exemplo, puxando sardinha pra Caeté. Caeté, que é berço da terra dos Emboabas, né? Sabe-se lá Deus o que foi essa guerra? Usando essa guerra. Tá no trevo, tá lá fazendo propaganda. É. Mas, por exemplo, quando criança, lá com meus 8, 9 anos, eu lembro de várias meninas jogando. A Caeté tinha uma seleção feminina que o Hernani treinava, que eram. Elas sempre só. ganhavam tudo. Eu lembro da Marta, coincidentemente a Marta, lembro da Fran, lembro da Daniela, se eu não me engano. Daniele. Isso há quantos anos atrás? Eu tinha uns 8, Mas, na então uns verdade, 20 anos atrás. né, cortando aqui o Marco, mas pra acrescentar o que ele falou, a minha vizinha jogava futebol feminino, isso eu tô falando 1900, lá vai Cafunga pra trás, no estadual. Então já tinha, o Caeté já tem esse histórico Sim. de futebol feminino já há mais tempo. Já Que bacana. tinha, mas isso nunca foi reconhecido Não. como uma profissão. Então não tinha remuneração. Então, tipo assim, aí você tem que ser tudo, né? Porque aí você tem que trabalhar, mas o futebol vira um hobby, porque... E Você aí não você consegue se dedicar. É algo pra de aquilo. fim de se semana, dedicar, né? Você pode fazer pra se distrair, Até mas porque não é... não é trabalho, entendeu? E Até salvo porque as engano. mulheres já têm os trabalhos delas, né?
A E maioria... tem que ter pra se manter, que eu já vi que é uma coisa também que mudou agora. Tá Sim. mudando, né? Tem mudado, né? Agora, algumas já conseguem Não, viver você do vê que futebol. o futebol masculino ganha... Vai no Atlético. É. Quanto que um Mais do que mísero o Cruzeiro, né? jogadorzinho Por hora, joga? ainda mais agora que a gente vai O virar Cruzeiro tá SAF. falido, né? O Atlético Coitado. também. Mas no caso a mulher ganha um Coitado. quarto do Um que um quarto, jogador. é. Não, muito menos. Nossa, mas muito menos. Chega, nossa, infinitamente menos. Com certeza, muito Fosse um menos. quarto, tava bom demais. Um quarto de 1 milhão é 250 mil, ganha muito menos que isso. E a Marta é um ícone, né? Vamos ressaltar aqui que, inclusive, ela sutilmente faz a sua... É o Bruno, tá aqui? É, Bruno. É convivência. Poucos meses de casado já. O que é isso, meu Deus do céu? O seu protesto, lembrei. Ótimo. Porque ela tem na chuteira dela, né? Ela coloca sempre em toda chuteira um sinal de igual. Em busca Eu de não sabia igualdade disso, nesse sentido. Olha, que interessante. Um sinal bacana. E só completando o que eu falei, salvo engano, a Tamires, ela é dessa geração de meninas de Caeté. Jogavam com essas meninas, sabe? Então elas sempre ganhavam tudo. A gente lá, molequinho, sempre viajava, perdia, elas sempre voltavam com medalha. Então a gente fala, cara, mas que doido. Elas vão, jogam, voltam com medalha, a gente volta lá. E agora Perdemos. elas não estão só jogando, mas elas estão narrando. Elas Sim. estão comentando. E a Que primeira... é uma outra coisa que era vetado, né? Mulher, por exemplo, na TV era garota do tempo. Agora, mulher no futebol, né? E como A eu falei, Gentili e eu. comentando e A narrando. Gentil é... Que agora estão narrando. Até é maravilhoso. Falei Gentili, né? Gentili é o grandão, é gentil. Ato falho. Igual, por exemplo, a Coitado. última vez que eu vi um jogo, tava sendo narrado por uma mulher. Isso tem um bom tempo, porque eu já falei pra vocês, não sou tão chegado a futebol, mas tava assistindo, mas por que não? Eu tô vendo a mulher falando, mas a mulher tá falando. Nem do Corinthians, você gosta? Hum? Nem do Corinthians? É o time do presidente. Pior que é o time do presidente. Não. Futebol não é. Bando de cachaceiro mesmo, né? Cachaça eu gosto. Mas aí, de qualquer jeito, eu tô vendo a mulher falando, mas não tava na minha cabeça, ela não tava narrando, tava comentando alguma coisa. Mas como eu falei, esse comentário tá longo, gente, vocês não estão achando, não? Aí quando eu fui ver o jogo rolando, e a mulher comentava, a mulher tá narrando. Eu nunca tinha visto, me senti um Neandertal. Olha, a mulher tá narrando. Então, se for o que eu tô pensando, com toda desculpa a crítica, mas ela é bem ruim. Se for o que eu tô pensando. Tem uma narradora que ela é Pra que realmente criticar, ruim. né, gente? Não tem a acrescentar. Mas você fala não a crítica critica. da técnica Não, dela. ela entende muito a técnica de narração. Ela tem outras entende muito coisas futebol. também. Eu acho, por exemplo, que ela seria mais bem aproveitada se ela fosse uma comentarista. Por E exemplo. também, talvez, o nosso imaginário tá mais presente a ideia da narração com Do voz Galvão ser, Bueno, pode ser. Do Galvão. aquele que falava foi Ah, ele. Silvio Luiz. É. Pode Não, ser, Mas pode o ser. Galvão, todo mundo reconhece o Galvão. Ou detesta ele, né? Ame-o Aquelas. ou deixe-o. Mas agora, por exemplo... Me perdi. O que é isso? Vai passando assim? Meu Deus do céu, vou trazer sal grosso. O que é isso? Mas aqui a gente tá falando de Bruno. futebol. Não, então, mas voltando um pouco, nós falamos no começo do programa sobre a estrutura. Acho que são duas coisas diferentes. A estrutura conquistada, sim, foi difícil de conseguir e não tem que criticar a seleção por isso. Tipo, agora que vocês conseguiram essa estrutura, vocês não conseguiram nada. Não, isso é totalmente errado. Eu acho que as críticas têm que ser direcionadas para a expectativa que tinha na seleção feminina. Eu acho que, sim, a seleção feminina era uma seleção que era vista como favorita. O Brasil, a Alemanha, os Estados Unidos estavam meio capenga, mas chegou. O único dos favoritos que nos surpreendeu e que continua cheio é a França. Sim. Mas, O por resto exemplo... tudo foi decepção de expectativa. Foi. Mas, A por exemplo, França. acho que a crítica sobre o desenvolvimento técnico nessa Copa é uma crítica válida. Sobretudo, acho que a O que técnica. você teria de dizer da técnica, por exemplo, a técnica Tecnapid lá? O que você acha dela? Eu achei que ela foi muito omissa. Foi um Tite. Não fez nada. Isso, num cenário sul-americano, Acho que ela não conseguiu entender muito bem o que é o futebol brasileiro, né? Ela tem uma experiência lá. uma projeção mundial. Entendi. Enquanto América do Sul, ela foi muito bem. Mas quando você joga contra a Bolívia, contra entendi. Paraguai, contra Ela não conseguiu Argentina, entender como ganha. preparar Agora quando você o- joga contra a França, é outra coisa, por exemplo. Porque aqui a América do Sul a gente é peixe grande e Coitado, aquário isso, pequeno. E foi o mesmo que aconteceu com a seleção masculina. Aqui na América do Sul foi super Mas, bem. assim, E o que você acha, na sua opinião, assim, desculpa interromper, como quem entende bastante futebol, o que significa? O que isso aqui tá faltando? Tanto pro masculino quanto pro feminino, a gente ainda não conseguiu entender o que é o futebol europeu, porque eu vejo... Pelo contrário, o futebol europeu... conseguiu entender a nossa Isso, técnica. exatamente. Ah, que O bacana. diferencial do futebol brasileiro era
a individualidade. Ah. E aí, quando todos os jogadores brasileiros e as jogadoras também vão jogar na Europa, lá é muito equipe. Ah, que bacana. Você perde ali a individualidade. E aí, por exemplo, quando você vai reparar, nos ciclos da Copa, o Brasil não joga com a Inglaterra, não joga com a Alemanha, não joga com a Holanda, joga com o Brasil, com a Argentina, com o Sudão, com o Iraque, com o Afeganistão. Que bacana. Seleções que não têm tradição no futebol. Trazendo um contraponto sobre isso que você falou, que as favoritas não se classificaram, mas em contrapartida foi descoberto outras seleções que foi uma surpresa. Por exemplo, a Jamaica. E Ana falava da Jamaica, né? A Jamaica que tem uma dificuldade interna no país de aceitação do futebol feminino. Ah, é? Eles precisam levantar fundos pra estar na Copa participando mesmo. Então, Assim. é uma superação interna e ainda mostram que tem técnica pra Tiveram jogar. equipes do Oriente Médio. Japão? Não fica falando mal da Arábia Saudita, não. Não, o Marrocos- O ministro da Economia devolveu a onça, mas é por... Não, eu tô de olho em você, hein? se tem. Eu tô de olho em você. Eu tô querendo jogar um ponto pode aqui. ser. O Japão não é um país reconhecido pelo futebol. Nem masculino nem feminino. Mas aqui, assim, a gente tá falando de futebol. Não, tudo mas o mais. E de feminino... ministro da Educação, O feminino, rejeita. inclusive, ele continua. O feminino, ele continua. Eu tô dizendo Ó, que o Japão ele- também E foi eliminou um. a Alemanha, que era a favorita. Exato. Mas assim, Exatamente. a gente tá vendo que as mulheres estão ganhando muito espaço, muita visibilidade, mas aqui na vida civil, né? E na questão da igreja. O que você tá querendo? Tô querendo saber. É pra aumentar o cachê? É isso? Esse- Fala e aí, logo! gente? Esse E a é outro mulher- programa, calma. E a mulher na igreja, gente. Eu tô querendo saber, ué. Davi, Você tá que próximo tema? eu acho que ele tá Gente. querendo que as ministras da Eucaristia saiam da missa e vão Você jogar tá querendo bola. uma padra? É isso? Você tá querendo uma padra? É isso? Padre, por que não? Comunista Ia revolucionário. ter mais, ia ser Che mais fácil Guevarista. se a gente tivesse padres do que padres. Ah, é? Você acha? Ia ter muita padre. Ô, gente, é um envenenado mesmo. Vou te falar. Mas aí a gente vai sair do futebol e vai partir pra vocação, né? Vamos voltar pro futebol. Né? Agora, assim, pode ser que no futebol feminino o Brasil não tem tantos representantes, não tem tanto sucesso, mas o vôlei, igual o Pato Samuel citou, tem bastante reconhecimento. Uhum. O basquete, se eu não me engano, a Janete, ela marcou época. Hortência. Hortência no vôlei, né? Hortência do Hortência vôlei ou do basquete? Hortência Hortência basquete. Ô, gente, A gente tá tão bem informado, né, gente? Tá Ano bem que vem legal. tem Olimpíadas. Vamos torcer. Ah, ainda tem outra coisa. As mulheres na Olimpíada. Sim. As mulheres não participavam, não podia, né? Inclusive... Não era nem cidadão na Grécia, né? elas Não era cidadão na Grécia. Então era um sacrilégio. Mas as deusas que abençoavam as Olimpíadas eram mulheres. Que coisa Exatamente. interessante, né? É. É uma coisa curiosa pra gente refletir outros papos aí sobre o feminino, nesse sagrado feminino, como já falamos. É provocador. Agora, já que você citou Eu isso, parei pra pensar aqui, como é que seria uma torcida organizada só de mulher? Será que tem? no Nordeste tem. Aí seria totalmente Tem? organizado. Como é que é? É mais violenta, menos violenta? Como é Não, que é? elas são tranquilas. São Toda tranquilas. mulher é tranquila. Ah, é. Não, Verdade. toda Quem mulher sou é eu pra dizer o tranquila. contrário? Que é isso? Uma mulher é uma metáfora. Já pensou uma Quem briga de sou torcida eu? organizada de mulher? De mulher? Só vai ter cabelo. É. Por que a mulher, quando tá brava, pega no cabelo? É pra ficar mais fácil de pegar? Por isso que você arrancou o seu? Que Eu não tenho afronta. mulher. Ai, as doninhas, quando vêm aqui na CF com brava, chutam as canelas. É porque não tem mais cabeça, não arranca a peruca. Aí não dá. Já que vocês falaram aí do sagrado feminino, por exemplo, vocês têm exemplo de santas da igreja que Era um esporte. que eram esportistas? Eu sei que Gostavam? Santa Terezinha fazia jejum intermitente, só isso eu sei. Não era pra praticar esporte, não, né? Esporte. É, a presença Eu diria que se teve alguma, não é comprovado, tipo, porque ela devia fazer às escondidas. E as mulheres também estavam sempre mais ligadas, até pouco tempo atrás, à noção das belas artes, né? Então, mulheres, e até com muita reticência, né? Pintando, Santa Terezinha gostava muito de teatro. Vocês falaram de uma Teresa dos Anjos que nadava, né? Eu tava escutando, então eu acho que... Mas mesmo assim, isso não era uma coisa que era para todas as mulheres. Era para as mulheres mais da realeza, digamos assim, as mulheres da aristocrata. Tem que, por exemplo, esportes... cavalgavam, esportes pintavam. violentos nunca se viu muito bem, nem tanto na igreja, mas não era vedado ao feminino. Até pouco tempo atrás as mulheres andavam a cavalo de lado, né? Porque não podiam sentar no animal com a perna aberta. Então você imagina. Inclusive, a mulher, né? Tem um caso de uma imperatriz que cavalgava normalmente e tudo mais. E ela teve problemas na hora de
comprovar sua virgindade. Porque pode ter o rompimento do ímã ali naquele momento, né? E era um dos motivos, né, que Não, vedava. e antigamente os casamentos, pra se casar, né, a mulher tinha que... E era um casamento real, né? Então exatamente. Tinha tem que o se teste, comprovar, tem que fazer. Mas ela falou, não, exame do toque lá pra comprovar. eu andava a cavalo. Até então- tocar, por exemplo, você imagina, hoje em dia você vai numa orquestra, uma mulher pode tocar um cello, que ainda é predominantemente masculino. Um dos motivos é isso, porque ela não podia tocar instrumento de perna aberta. Por que pode tocar piano? Porque o piano você tá com a perna fechada. Agora um cello, colocar um cello no meio da perna. Então, ainda hoje, né? Hoje nem tanto. Mas tem um reflexo disso, né? Então no esporte também tinha, né? Mas santas esportistas não devem ter. Mas hoje em dia tem vídeo aí na internet mesmo, das freiras jogando futebol e tudo. Acho que até bastante aconselhável. E Lá no muito Vista positivo. Rebelde? Hoje nem tanto rebelde, mas seria uma época Porque atrás. o esporte não é questão de masculino ou feminino, é uma questão de saúde. É Sim. bom pra E é uma essa dimensão coisa, do né? homem, o lúdico, né? Quando, por exemplo, Platão teoriza a educação, um dos pontos é o esporte, a introdução à música, à educação, né? Platão, e olha que coisa atualizada para o Ministério da Cultura atual. Ele tá achando que é porque ele tá com raiva de mim, que ele tá achando que eu vou provocar ele. Pegar ele na Mas, curva. de fato, hoje, se a gente for ver o contexto de esporte mesmo, é mais uma interação ali humana, né? Que promove ali os E eleva a esportes cultura. coletivos, né? Exatamente, De sim. cultura. E eleva a cultura. Eu acho que é um dos grandes marcadores, assim, de elevação de cultura e transforma a vida de muitas crianças e adolescentes. Não, e numa olha qualidade. a evolução disso, né? Hoje, o esporte, ele é... Ele salva vidas, né, Exato. gente? Assim, hoje a gente tem essa visão, sabe? De que o esporte, ele faz bem psicologicamente, ele faz bem pro coletivo, ele faz bem, às vezes, para o estudo, para uma estratégia. Então, assim, a visão mesmo em si do que é o esporte também foi mudada. E as Marido só não meninas- pode jogar futebol no domingo, né? Não. Mas eu acho assim, né? No caso, eu que tenho contato com crianças, eu vejo como as meninas estão interessadas em participar, participar de esportes, em praticar esporte e competir mesmo ali, pau a pau com os meninos. As mulheres são mais competitivas, aproveitando a deixa? Acho que. Peguei vocês, agora vocês vão falar. Elas são. Pode falar. Entre si, vocês A gente são. já nasce competindo, né, gente? Então, Mas o que é isso? O que vocês acham? Joga a bola aí. O que você sente que as mulheres são mais competitivas? Me conta. Não sei. Não, Você vocês são. sente? As meninas são Entre mais si, como é que é? Eu não posso falar, que Olha, senão esse eu vou negócio estar ferindo o lugar de fala de vocês, tá? não, mas pode eu digo fala assim, como a sua percepção. um Uma minha professor. percepção de professor, como educador. Fala Gente, com- vocês é leem isso que eu Simone ia de falar. Beauvoir, vocês estão falando de ideologia de gênero. Fala não como sabe falar essa um coisa. Mas eu educador. acho assim, para. as meninas... Coloca Paulo Freire pra fora. Se você colocar se você montar assim, uma equipe de meninas e meninos, né? Beleza, as meninas se organizam, elas se organizam, beleza. Os meninos estão nem aí. Vai. É só, como, por exemplo, vamos jogar queimado com os meninos? Meninos contra as meninas. Os meninos não tem muita estratégia. Mas a As mulher com meninas, sangue no elas olho, cara. criam Rápido. estratégia. As meninas, no É a caso, manada elas de criam hienas ali, aquela coisa estratégias. assim, né? Eu fico olhando assim pros meninos e falei, e elas estão botando os meninos no chinelo. Só que assim, no final das contas, às vezes os meninos sempre ganham por conta da Entendi. força, né? Mas Mas do ponto de assim... vista Oh, mas estratégia. isso, inclusive, a gente Mas pode elas falar que de remete, né, ao programa que a gente falou anteriormente, de que o homem pensa com a força, né? E a Exatamente. mulher com a estratégia. E eu sei disso porque As mulheres sempre foram melhores administradoras, né? Na própria história universal, nós vemos. Os reinados sempre deram super certo. E elas se superam, porque, como eu falei, né? Eu fiz as equipes, os meninos ganharam a primeira vez. Aí, beleza. Ganharam fácil. Aqui, Da então, segunda vez, eles ganharam também, mas não foi tão fácil. É porque você vai entendendo a estratégia. Da- Porque o homem não tem estratégia. Da Então, se você terceira descobre... vez, eles ganharam de novo. Mas só tinha ganharam? um de um lado e um do outro. Olha só. Entendeu? Quer dizer, só Porque tinha vocês um são mais menino. observadoras, Da primeira né? vez tinha 4 meninos e uma menina. Da segunda vez tinha uma menina e acho que 3 meninos. Da terceira vez ficou um de um lado e outro do outro. Esse menino conseguiu ganhar. Mas eu via como as meninas Alunos do se Davi. superando. Aqui, alunos do Davi, fique o recado. Eu espero que vocês ganhem na prova. E só uma pergunta falando de menino. Menino veste azul, menino veste aqui vai ser fugir da pergunta. Ultimamente. Fugir da pergunta. Competem ou não competem? Se a mulher é mais competitiva? Vocês estão fugindo da pergunta. É. Tô pensando na resposta. Por exemplo, um Assim, homem. Se eu um homem acho chega que numa festa depende. vestido com a mesma roupa,
Aí pra nós Vou tá de tocar boa. onde? Você Vai tocar onde? Riachuelo, paga Mas eu pra acho nós que patrocínio. depende muito da pessoa. Isso não é um problema pra gente, assim. Pra mim, pelo menos, não é um problema. Acho que depende da pessoa. Mas o que você vê das suas amigas? Amigas não, porque você não vai falar seus amigos. Mas que as conhecidas? Você viajou, foi lá pra Paris, eu acho que é Parecida, muito viu lá. individual de pessoa pra pessoa. Mas a média... Você tá em Eu guia, diria viu? que- Tá em Talvez seja. guia. Eu diria que depende Regadinha, muito, É. mas como eu falei, a gente nasce competindo, porque a gente tem que competir pra tudo, é normal. É como eu falei, instinto, né? Mas eu É vejo... Mas instinto do quê? Me conta. Tô provocando. É. Instinto do quê? O que é esse instinto feminino? Vem da onde? Do competição? fundo Da do onde útero? vem? Porque, por exemplo... De que, por exemplo, Uhum. ganhar... logicamente traz uma satisfação, mas assim, é para mais, sabe? Quer dizer, vem de um contexto de que é possível, de que nós conseguimos, de que nós somos fortes, que nós somos corajosos. Não. Acho que até pra provar pra gente mesmo, Exato, sabe? Muitas é uma das vezes. prova. Então, Entendi. a competição vem disso aí, é um instinto. Porque se eu não for competitiva, eu não vou ser boa o suficiente. Então, pra eu ser boa o suficiente, eu tenho que ser competitiva. E aí vai. E muitas vezes a competição não é nem com o outro, é consigo Entendi. mesmo, sabe? As mulheres Pra trazem você isso se mais. autoprovar, Traz tipo uma assim, coisa mais complexa. Coloca É porque uma a gente, a todo complexidade, tempo, né? tem que provar alguma coisa. Homem? Homem é homem. Já mais óbvio, ali você não precisa de... É. Entendi. Igual uma vez, eu me lembro de uma fala da Lídia, né? Que ela comentou que trabalha num ambiente... trabalhava, pelo menos na época, num ambiente predominantemente masculino. E que a voz dela... uma coisa que ela dissesse... seria colocada dúvida. Enquanto que se fosse um homem que dissesse a mesma coisa, essa Não. dúvida não surgiria. Nem isso, essa Não, fala é um eu pouco tenho... disso, a competição vem disso. Entendi. Então eu tenho essa fala comigo, assim, que ela... E faz todo sentido, né? Nós vemos isso em vários aspectos, inclusive no futebol, como estamos falando aqui, né? A mulher tem que, entre aspas, uma expressão aqui, né? Tem que gritar mais alto pra ser escutada, percebida. Tem que né? gritar, né? Igual, por exemplo, esse dia eu tava pensando... Eu já ouvi muito tempo atrás esses nomes, mas eu não me ligava nesses nomes, porque isso aconteceu nos anos 70. Palocci, Que ela José tá- Genuíno? Não, ele tá muito político. Esqueci o nome da mulher, gente. Que ela foi assassinada pelo namorado. Né, isso nos anos 70. A mulher era uma socialite, foi assassinada pelo namorado, porque ela quis terminar, ele não quis, foi lá e meteu tiro nela. Só que ela era conhecida como a Pantera de Minas. Ah, Porque era uma mulher muito sensual, então teve né, muitos namorados, mas esqueci o nome da mulher, gente, tá? Que tava aqui na ponta da língua. E o homem, quando ele matou a mulher, na época, a população tratou aquilo como um crime de honra. Ele lavou a honra dele. que ainda era previsto isso até pouco tempo atrás, crime de honra, crime passional, Exatamente. Ele lavou a honra dele. Foi Doc Street o nome do homem. Da mulher eu esqueci. Tá vendo? Ai, gente, o principal... Começa aí, Esqueci. Mas Começa aí, ó. foi tratado como um crime de honra. E na época as pessoas clamavam, não, liberta ele. Um crime de honra, ele foi lavar a honra dele. E a mulher, não, a mulher era uma devoradora de homens. Né? Viúva Negra. Exatamente. E foi aí, inclusive foi nesse episódio, esse episódio foi o germe dos movimentos feministas aqui no Brasil. As mulheres se uniram para protestar. Foi quem ama não mata. Quanto mais a gente se omitir, mais mulheres vão morrer. Entendeu? Porque inclusive essa época dos anos 70 foi uma época muito difícil, né, para ser mulher. Inclusive mulher e criança. Mas acho que a mensagem que fica, assim, é que feliz que hoje a gente tá e a gente já conhece perceber essa mudança, né? Porque se crianças da minha época não teve a oportunidade, por exemplo, de se desenvolver no futebol, hoje as crianças menores já têm e já podem e já conseguem, né? Minimamente, sim, mas sim, já conseguem ter uma visibilidade. Isso é muito bom, né? Para as futuras gerações. E o que eu espero é que isso só melhore a cada dia. Lembrei o nome, eu não quis te interromper. Leila Diniz. Leila Diniz era uma socialite, teve maridos ricos e tudo mais, mas era conhecida como uma devoradora de homens. O homem, ela quis terminar, foi como assim? Você devorou todos os homens, não vai me devorar? Então... Hoje, principalmente acho que das crianças, assim, elas vão ver que tanto no esporte, na profissão, tem esse espaço pra elas, assim, sabe? Elas podem, não é pegando do gancho do tema anterior, mas elas podem ser o que elas quiserem, assim, mas que elas realmente têm esse direito, assim, de se identificar com jogar bola, com brincar disso, fazer aquilo. Que bom que a gente tá tendo
mesmo que pequena, uma abertura maior. E principalmente no esporte, como a gente falou hoje. Que bom que as meninas, assim... Na minha época, por exemplo, eu já tive essa vivência de, eu jogava futebol, era mais tranquilo, mas... Que bom que hoje, assim, eu vejo Geng na escola. Na época não era comum ter time feminino. Hoje já tem time feminino, times que ganham, porque as meninas ganham mais que os meninos no Geng. Lutam muito mais, né? Muito mais garra, mas assim, que bom, sabe? Que isso continue também, sabe? Fico feliz de acompanhar isso. Não, e não só pro feminino, né? Porque essa abertura me traz também um crescimento da humanidade, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, a gente marcha também... da mulher é a marcha da humanidade. Sim, a gente consegue, por exemplo, hoje perceber esportes com deficientes. Que coisa, tipo... As Paralimpíadas, por exemplo. Exato, Maravilhoso. que maravilhoso, sabe? Porque a pessoa ali com uma certa deficiência, ela também consegue participar desse núcleo que é gostoso, que é do esporte, que vem da torcida. Então, assim, eu acho que para além, né, da representatividade do feminino, essa Copa hoje, que vem de uma forma diferente, também vem trazer um crescimento de uma humanidade, sabe? Que é mais inclusiva em todos os aspectos. Menos masculino e feminino, mais humano. Mais humano, sim. Exatamente. Puxei um amém. Amém? Amém. Se você aí gostou do nosso papo, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, alguma coisa que você quer partilhar, ideias de próximos papos pra gente, compartilha com seus amigos. E é isso, até o próximo papo.